Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre transdução do sinal em via visão. Vocês vão entender por que nós conseguimos enxergar aí todo colorido e por que em baixa luminosidade é preto e branco. Vamos entender aí como é a informação ela é passada de uma célula para outra. Começaremos lá pela retina, por isso todo esse desenho aqui no quadro. Para isso então, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos entender aí de casa como é que funciona a transdução do sinal para a visão. Vamos colocar aqui no quadro, primeiro, a parte histológica do olho. Aí, em seguida, vamos entender aí como é que se dá esse impulso nervoso. Mas primeiro, vamos fazer a transdução do sinal, que é a conversão dessa energia aí, ó, da luz visível em uma forma que seja reconhecida pelo meu córtex cerebral, que aí seria o impulso nervoso. Vamos lá? Pois bem, se eu pensar no olho em si, quais são as túnicas que o constituem? Vocês tiveram uma videoaula exclusiva lá da anatomia do olho e perceberam que ela é constituída por 3 camadas. Uma túnica externa, também conhecida lá como a esclera, que é aquela parte branca do olho. Uma túnica média, que é a túnica vascularizada, também conhecida como corióide. E a túnica interna, que seria quem? A retina. É na retina que vão ter os fotorreceptores, responsáveis aí, ó, por absorver, por serem sensíveis à luz visível. Mas como tudo isso acontece? Primeiramente, nós temos aqui, ó, um olho desenhado. Então, quando tiver aí a captação dessa luz visível, o que vai acontecer? Percebam, ó, que vai acontecer um inverso. Porque esses neurônios que estão vindo aqui, eles não são sensíveis diretamente a essa luz visível. Por quê? Os receptores não estão ali. Os receptores são os fotorreceptores, que seriam aqui, ó, os cones representados em verde e os bastonetes representados aqui em laranja. Dentro deles existem os fotopigmentos, e esses fotopigmentos que vão estar aí absorvendo os fótons, ok? Antes disso, então lá, ó, quando a luz ela ultrapassa essas células que não são, essas células neuronais não são perceptíveis aí à luz visível, somente o receptor que é sensível, né? Passou. Nós temos aqui um extrato pigmentoso que fica entre a corióide e a retina. Qual a função dele? Pigmentoso por quê? Ou pigmentar, porque ele é cheio de melanina. A função dele aí é absorver a luz visível, né, que chega em excesso, evitando que ela disperse e aí desfoque, né, o que eu estou vendo no momento. E não é só isso não, esse extrato aqui pigmentar, né, também conhecido como pigmentoso, ele é responsável pelo armazenamento de vitamina A, que é essencial para a regeneração da rodopsina, que vocês vão ver daqui a pouquinho lá, quando ela tem que absorver aí novamente a iluminação visível para que nós podemos aí enxergar em baixa luminosidade. Mas já nós vamos chegar lá, ok? Então, o que vai ser necessário? Quando a luz, né, ela incidir nesse extrato aqui, fotorreceptor, que é constituído pelos cones e pelos bastonetes, vai acontecer a transdução do sinal. O que seria isso? A conversão dessa energia aí, né, eletromagnética em algo que seja percebido pelo nosso organismo, que é energia elétrica. E vai acontecer aonde? Vai acontecer num segmento externo aqui desses fotorreceptores. O cone, ele é sensível à alta iluminação e ele é responsável pelas cores, por nós distinguirmos aí o que é verde, vermelho, azul, tanto que nós temos 3 tipos de cone, verde, vermelho e azul. As demais cores são combinação aí desses 3 cones. O bastonete, ele já é sensível a baixa iluminação e ele não é perceptível aí a colorações. Então, por exemplo, quando nós nos encontramos no escuro,
eu não consigo distinguir o que é verde, o que é amarelo, por quê? Só está em ação aí o bastonete, que é responsável porque a gente enxerga em baixa iluminação. Nós vamos aqui fazer uma ampliação desse bastonete para entender como é que funciona essa transdução do sinal e para que os próprios neurônios aí, né, da via possam então conduzir o potencial de ação e até o nervo óptico, e aí seja integrada essa informação lá no lobo occipital, que é onde vai ser reconhecido, né? Onde vai ser feito a distinção aí entre as imagens. Por exemplo, estou vendo uma cadeira, estou vendo uma mesa, uma pessoa, enfim. Que daí vai acontecer essa integração lá no lobo occipital. Vamos aí entender o que vai acontecer aqui. Pois bem, voltando aqui, vamos entender o que vai acontecer quando uma mínima quantidade de luz incide lá nos bastonetes. Eu estou usando aqui como exemplo o bastonete porque nós temos aí uma proporção de 20 bastonetes para cada um cone. Então, mesmo quando tem baixa luminosidade, aí quem vai estar funcionando aqui, ó, é o bastonete. Como nós temos aí muito mais, né, a presença desses bastonetes, eu estou relatando aqui a função desse bastonete, que não é tão diferente aí dos cones. Mas vamos aqui observar os bastonetes. Os bastonetes são constituídos aí por pilhas de rodopsina, mais ou menos aí em torno de 1000, né, por bastonetes. O que seria uma rodopsina? Na verdade, é uma junção aí de uma glicoproteína chamada aí opsina, juntamente com o retinal, que é derivado da vitamina A. E esse retinal é um lipídio. Pois bem, é o retinal que vai absorver a luz visível. Quando acontece a incisão aí, ó, da luz visível sobre o retinal, vai acontecer aí uma isomerização. O que quer dizer isso? O formato cis-retinal se transforma em transretinal. É aí que vai acontecer a transdução do sinal. O que seria isso? Esse bastonete vai permitir a despolarização aí, ó, da próxima célula da via, que seria quem? Um neurônio bipolar, mas o tipo ON. Por quê? É aí que tá. Nesse caso aqui, ó, um bastonete em via normal, quando não tem luz visível, né, em ausência completa de luz, ele já está despolarizado. Então entra muito sódio dentro dele. Automaticamente, ele vai liberar como neurotransmissor o glutamato. Vocês viram em outra aula que o glutamato é um neurotransmissor excitatório, mas depende aonde aí ele vai, em qual neurônio ele vai excitar. Por exemplo, se for um neurônio bipolar do tipo OFF, ele vai excitar. Só que o neurônio bipolar do tipo OFF não é capaz de continuar com a via da visão. Ele impede que impulso seja passado adiante. Então, nesse caso, se liberar glutamato, a visão não ocorre. E o que eu quero aqui? Que o glutamato não seja liberado. E é bem isso que vai acontecer. Quando a luz ela incide aqui, ó, no retinal, acontece uma isomerização. Aí ele vai se transformar em trans. Nesse momento acontece a transdução do sinal, um bloqueio. Então aqui, ó, não vai entrar sódio e nem glutamato, vai ser dessa forma eliminado aí para o meio. Dessa forma, sem a liberação desse neurotransmissor, os neurônios bipolares do tipo ON vão ser excitados. Sendo excitados, eles vão estimular o próximo neurônio da via, que seria quem? Seria aí uma célula do tipo amácrina. A máquina, por sua vez, modula essa informação, passando a informação recebida pelos neurônios bipolares do tipo ON para as células ganglionares. Essas células ganglionares emitem prolongamentos e é justamente esses prolongamentos que vão formar o nervo óptico.
O nervo óptico, por sua vez, leva informação lá para o córtex cerebral, localizado no lobo occipital, de tal forma que a integração da imagem acontece lá. Aí, continuando, como é que de fato, então, eu vou regenerar essa rodopsina que passou do formato cis para o formato trans, para que a transdução do sinal acontecesse? Bem, nesse caso, vai ser necessário uma enzima, que é chamada de isomerase. Quando a luz incidiu sobre o cis e ele se transformou em trans, como nesse caso aqui, ó, transretinal, nesse caso aqui, depois de 1 minuto, a opsina e o transretinal se separam. Percebam que antes ela era dobrada, era encaixadinha na opsina quando não tinha iluminação. Bateu a iluminação ali, o que aconteceu? A luz visível. A opsina se isomerizou, deu uma isomerização ali, ela mudou o seu formato. Mudando o seu formato, deu a transdução do sinal, impedindo a liberação do glutamato, assim ativando os neurônios bipolares do tipo ON, porque eles só são ativados se eu não libero o glutamato, e aí sim eu posso continuar excitando os próximos neurônios da via, que seria as células amácrinas que modulam, na sequência os neurônios seriam as células ganglionares, ou neurônios ganglionares, e os seus prolongamentos formam o nervo óptico, e daí leva a informação a nível de córtex cerebral. E aí, nesse caso, eu tenho que regenerar para que ela possa ser utilizada numa outra oportunidade. Então, aqui no caso, o trans, ele vai ser regenerado, mas por uma isomerase retinal. Percebam a coloração como ficou. Depois que absorveu essa iluminação, eu mudo a coloração da opsina. A partir do momento em que o trans ele volta a ser cis novamente e se encaixa a opsina, ela volta a sua coloração. Tá aqui, ó, colorido novamente. Ficou fácil, né? Então, basicamente é isso. Para entender a transdução do sinal, vai ser necessário, primeiramente, que vocês tenham em mente como é o formato do olho. Ele é constituído por 3 camadas. A sua camada mais interna, a retina, é constituída aí pelos fotorreceptores. Quem seriam eles? Cones e bastonetes. Os bastonetes são responsáveis aí pela baixa luminosidade, para eu conseguir enxergar até mesmo no escuro. Os cones, visão colorida. Se por um acaso um desses cones vier a faltar, geralmente é o verde, o vermelho, o indivíduo ele pode ter daltonismo para diferenciar o verde do vermelho, enfim. Isso pode acontecer, daltonismo para cores. Se o indivíduo tem deficiência prolongada em vitamina A, ele pode ter cegueira noturna. Esses são os 2 principais casos clínicos relacionados com o conteúdo da aula de hoje. E então, continuando aí nessa revisão até agora, conhecendo aí a retina, o que se torna necessário? Vocês percebem que a luz, ao incidir, ela passa por todos os neurônios. Só que esses neurônios não são sensíveis à luz visível. Quem vai ser sensível? Os fotorreceptores, porque ele tem um fotopigmento que absorve, que é sensível a essa iluminação. Mais necessariamente, quem é o que absorve essa iluminação aí, visível, é o retinal, o cis retinal, que vai estar juntamente com a opsina, que é uma glicoproteína, dentro lá dos fotorreceptores, que no caso aqui eu ampliei como o bastonete. Então, lá nos discos que se compõem o bastonete, eu observo aqui essa estrutura, essa glicoproteína, a opsina, juntamente com o retinal, que é derivado lá da vitamina A. Então, é bom que vocês façam uso aí do caroteno, que é precursor aí da vitamina A, encontrado, por exemplo, na cenoura, no brócolis, enfim. Ou eu posso encontrar, vitamina A diretamente lá no fígado. Então, aqui, ó, tendo a iluminação visível incidindo sobre o cis retinal, acontece uma isomerização, pronto, ele se transforma em trans. Nesse momento da transdução do sinal, o que seria isso? Gera-se um potencial receptor. O que seria um potencial receptor? Potencial receptor é aquele que permite uma leve alteração aí do potencial da membrana. Não necessariamente que ela tem que despolarizar, ela pode hiperpolarizar. Foi o que aconteceu aqui. Ele hiperpolarizou. Quando ele hiperpolarizou, ele impediu a liberação do neurotransmissor, que impediria aí a continuidade do impulso que vai desencadear a visão. Então, nesse caso,
Essa transdução do sinal gerou aí um potencial receptor que impediu aí qualquer geração aí de um potencial despolarizante. Nesse caso, o potencial receptor é do tipo hiperpolarizante, impedindo que o neurotransmissor glutamato fosse liberado. E, logicamente, eu tenho que fazer a regeneração dessas estruturas, como a opsina, né, que no caso aí, ao se ligar com o cis, né, quando ele se transformar novamente em cis-retinal, torna-se colorido novamente. Então, pessoal, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativar o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!